Boa noite, que a paz, a presença do Senhor Jesus inunde a sua vida e venha trazer cura ao seu coração, à sua mente. Eu peço agora que o poder do Senhor Jesus, do Espírito Santo, entre sobre a sua vida, o seu coração, e renove a sua vida e traga a vida nova sobre você nessa noite. Eu queria comentar mais um pouco aqui sobre a mensagem de ontem, né? Como Saulo se tornou Paulo, né? E foi cheio do Espírito Santo depois daquele encontro com o Senhor Jesus. Algumas pessoas, elas dizem que os cristãos recebem tudo o que precisarão quando eles aceitam a Jesus como Salvador. Você já ouviu alguém dizer isso? Esse pode ser o caso de algumas pessoas, mas certamente, com certeza, não é a situação de todos nós. Muitas vezes nós ficamos clamando ao Senhor por algo que nós queremos, por algo que nós almejamos, e precisamos ter uma vida de oração, uma mudança de vida para que possamos receber. Eu acho que receber tudo que a pessoa precisa é dizer algo muito grande, mas que o Senhor pode nos dar, com certeza, né? Ele pode dar a todos nós. Pessoas diferentes, elas têm experiências diferentes com Deus, você concorda? A gente não pode negar que alguns podem nascer de novo e ser batizados com o Espírito Santo, ao mesmo tempo que outros não. Muitas vezes nós estamos levando o Evangelho, levando a palavra de Jesus, levando o seu nome. Algumas pessoas aceitam e outras não. Né? Como nós vimos no capítulo 9 de Atos, que contou a história de Paulo, né, que foi salvo, que mudou de nome de Paulo para Saulo e foi cheio do Espírito Santo, nós devemos saber que Paulo, né, ele tinha uma história antes, quando ele se chamava Saulo. Ele tinha uma história de um homem mau, de um perseguidor, de um homem que as pessoas não gostavam de conviver com ele. Anteriormente ele era assim. Ele havia sido um homem que fazia parte dos fariseus, né? Ele estava totalmente enganado quando ele perseguia os cristãos. E ele achava que ele estava fazendo um serviço bom para Deus. Quando Saulo estava, né, a caminho de Damasco, aquela experiência maravilhosa que ele teve, né, de levar algum tempo, né, ele teve que ser tocado por Deus, né, para que ele pudesse ouvir a voz de Deus. E quando ele ouviu Saulo, por que você está me perseguindo? Provavelmente ele deve ter ficado fraco, ele deve ter ficado trêmulo, você não acha? Quem és tu, Senhor? E foi nesse momento que Saulo se converteu e se tornou Paulo, no momento da sua entrega a Deus. Quando ele viu aquele sobrenatural sobre a vida dele, aquela luz no céu, quando ele se viu cego ali, ele falou: Senhor, és tu, Senhor. Ele foi quebrantado, né? Qualquer resistência nossa pode ser quebrantada no poder do Senhor. Jesus lhe disse que ele devia levantar naquele momento e ir para a cidade que o Senhor daria as instruções. Naquele momento, Saulo tinha ficado cego. Ele ficou cego por 3 dias. E ele enfraqueceu, ele não comeu, ele não bebeu. O Senhor falou com ele, né, através do discípulo chamado Ananias, né? E Ananias orando ali com ele, impondo as mãos. Ananias foi usado por Jesus e ele trouxe a visão novamente a Saulo, né? O Senhor contemplou aquele homem, né, chamado Ananias. Ele abençoou aquela oração e as mãos que ele impôs sobre Saulo e recuperou a sua visão. Nós vemos que Ananias, ele sabia que Paulo era um homem mau, né, que havia maltratado os cristãos,
E ele até relutou em ir, ele quis dizer: Senhor, tu sabes quem é esse homem é mau. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Quando o Senhor disse, ele obedeceu. Ele foi e ele se encontrou ali com Paulo. Ele foi um instrumento para levar o seu nome aos gentios e aos descendentes de Israel. Ele foi usado poderosamente nas mãos de Deus. Nós vemos que Ananias, quando impôs as mãos, né, chamando Saulo de irmão, ele foi abençoado ali por Deus. O Senhor abençoou aquele ato e trouxe cura sobre a vida de Saulo. Nós vemos que Saulo se transformou num evangelista. Ele, com aquele nome novo que ele recebeu, ele se tornou agora um enviado de Deus. E nós temos visto já aqui no livro, né, de Atos, como ele vai ser usado por Deus, como o Senhor vai colocar sobre ele o Espírito Santo e fazer da sua vida um instrumento na vida de outras pessoas. É isso que precisa acontecer comigo e com você. Nós precisamos ser tocados poderosamente pelas mãos do nosso Deus. Nós precisamos receber a unção do Espírito Santo para que possamos ser testemunhas vivas do Senhor e levar essa mensagem a outras pessoas. Senhor, eu entro na tua presença e eu clamo a ti, Senhor, pelas nossas vidas, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que toda obra maligna que se levanta contra a minha vida, contra a vida dos que estão ouvindo esta mensagem, caia por terra agora em nome de Jesus, e que nós possamos agora receber uma unção dobrada do teu Espírito Santo, aquela unção que o Senhor enviou sobre a vida de Saulo, e ele voltou a enxergar, ele se tornou uma nova criatura, ele nasceu de novo. Faça isso, Senhor, conosco, com os nossos familiares, com os nossos queridos. Mostra, Senhor, a tua salvação a todos que nos rodeiam, que nós possamos ser instrumentos como Ananias na vida de outras pessoas. Eu quero nessa noite abençoar você no nome do Senhor Jesus, que Ele derrame sobre você agora uma bênção especial nessa noite. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.